E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso, né? Segundo vídeo aqui desse canal, né? Semana passada só fizemos um vídeo aqui a respeito do Felipe Luiz, porque com todo respeito não teve nada envolvendo futebol realmente na semana, uma semana parada envolvendo, né, o futebol brasileiro e tudo mais, então não tinha muito o que comentar, porque no fim tava todo mundo só ansioso, animado aí para as finais dos campeonatos estaduais que a gente veio a ter nesse fim de semana, né? Nesse fim de semana os estaduais se encerraram, pelo menos os principais do Brasil chegaram ao seu fim, né? Então a gente teve fim do Campeonato Pernambucano, fim do Campeonato Paulista, Mineiro, com a porradaria histórica, gaúcha, acabou. E nesse caso, o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca chegou aí ao seu final, com o Flamengo sendo tricampeão, heptatricampeão carioca, né? Flamengo, então, tricampeão 7 vezes seguidas. 7 seguidas, não, é. 7 vezes na história o Flamengo conquistando 3 títulos seguidos, agora sim. E vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo. Um jogo que ganhou um ar meio de. Não diria de drama, mas. Toda a situação que aconteceu nessa semana, né? Nessa última semana envolvendo a saída do Felipe para a contratação do Leonardo Jardim. A gente teve a estreia do Jardim e um jogo que a gente conseguiu já ver algumas coisinhas. Então vamos comentar aqui um pouquinho como é que foi esse jogo, sob um olhar rubro-negro nesse caso. Eu, como flamenguista, vou contar o lado do Flamengo, né? Então se você está buscando a análise do Fluminense, não é esse o vídeo exatamente que você quer ver. Se você busca uma análise aí do Fluminense, tá tudo certo. Mas vamos falar realmente então a respeito do Flamengo nesse jogo aí que a gente teve, nessa final que a gente teve aí entre Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo é pelo Campeonato Carioca, né? Primeiramente eu quero comentar sobre a final única, né? Porque eu não sei se é na história a primeira vez que acontece, se eu não vou ter os dados, mas pelo menos no passado recente, essa é a primeira final única do Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca, que tal como grande parte dos estaduais, sempre teve finais ida e volta, né? Mas agora com a mudança do calendário, a Ferdi decidiu adotar nesse ano o modelo da final única, que eu pessoalmente curto bastante. Então eu queria de início comentar um pouquinho sobre como é que foi essa final única propriamente, né? O Campeonato Carioca a gente sabe que não é um campeonato muito impressionante no sentido de marketing, no sentido de tudo, assim, né? É só comparar, por exemplo, com o Campeonato Paulista, que, assumindo que Rio de Janeiro e São Paulo são os grandes polos, né? Compara o Carioca com o Campeonato Paulista. O que a Federação Paulista faz pra elevar o nível do Campeonato Paulista no sentido de marketing e tudo mais, comparado ao Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca nem parece que é um torneio propriamente, né? Parece que são jogos assim, isolados, tudo mais. Não é uma parada muito comentada, muito repercutida, não. O Campeonato Carioca é mais, sabe, jogado, assim, realmente, né? Então eu vou dizer que eu me impressionei com a final única, tá? Me impressionei de fato, porque a gente teve uma produção para esse evento, né? Pareceu um evento grande, essa final de Campeonato Carioca, né? Então, por exemplo, a gente teve um show, né? Aí com a Viradouro, né? Que foi campeã do Carnaval do Rio antes de começar. A gente teve toda a atmosfera, né? Pra Fla-Flu, obviamente, a atmosfera legal que a gente tem sempre dos clássicos cariocas, né? Então, festa a torcida do Flamengo de um lado, do Fluminense do outro, né? A torcida do Flamengo aí com as bandeirinhas, o Fluminense com os escudos, isso é uma parada legal. A gente teve antes de começar realmente, né, o jogo, a gente teve aquelas bandeiras ali que o pessoal levanta, né, antes de começar, sabe? Ali da imagem da televisão aérea que o povo levanta ali no campo, a gente teve isso. Então foi uma parada mais bem produzida, o estádio do Maracanã tava todo adesivado, né, que novamente a adesivagem e tudo mais, ela traz um peso maior, né, você nota tipo, caramba, tem uma produção aí por trás. Então eu queria parabenizar a Ferdi aí logo de cara, porque eu acho que eles acertaram bastante, tá? Acho que eles acertaram bastante nessa final única de Carioca. Pareceu de fato um efeito grande. Tu via, por exemplo, os times com patch na camisa, o match day. Pô, tu via que foi uma parada bem pensada, realmente, né? Então, realmente parabenizar a Fera já de início, porque achei que eles fizeram um bom espetáculo, né? É raro elogiar isso no Campeonato Carioca, como eu falei, esse é um campeonato que parece meio jogado. Mas a Ferdi, de fato, soube tratar muito bem essa final e espero que isso siga para os próximos anos, que a gente siga com esse modelo e que esse modelo siga dando certo, porque ao meu ver deu certo, acho que deu uma atmosfera legal pra final, sabe? Não pareceu mais uma final de Carioca, esse jogo pareceu ter um peso a mais, sabe? Essa final teve um peso a mais realmente, até pelo modo que também foi o jogo, mas de fato queria de início parabenizar, porque eu realmente gostei da iniciativa da Fera sobre a final única, né? Mas agora falando do jogo propriamente do Flamengo, o Leonardo Jardim, ele chega no Flamengo na quarta-feira, já treina alguns dias e já conseguiu implementar algumas alterações no time.
Não só no campo, mas no extra-campo também, como a gente já bem sabe. Agora, ele manda pra campo, pra essa final, o time do Felipe Luiz, o que não tem problema, tá? É claro que com a contratação do Leonardo Jardim, acho que eu até comentei com vocês que eu queria ver algo diferente, sabe? Eu queria ver algo diferente ao Flamengo do Felipe Luiz, mas como esse é o primeiro jogo, é extremamente natural que a gente não vai imaginar que o cara vai fazer várias mudanças, até porque chegou quarta-feira e já tinha a final agora no domingo. Foi muito pouco tempo de treino, muito pouco tempo pra ele colocar as ideias dele em prática, e de fato ele não escalou talvez o que pra ele mesmo seja o melhor time do Flamengo, né? Mas, ok, ele escalou o time do Felipe Luiz, que querendo ou não, foi muito nessa transição e tudo mais. Aí até pra ele mesmo achou bom que ele não tomou essa iniciativa de mudar tudo logo de cara, porque ia cair mal pro lado dele. Ainda mais se o Flamengo perdesse, o Flamengo ganhou, então muito bom isso. Dá uma sobrevida pro Leonardo Jardim logo de cara, pra vocês verem a situação. Mas, enfim, o time foi o base do Flamengo, mas a gente vê algumas diferenças nesse time. Falando individualmente de cada jogador. Rossi, o herói do jogo, né? Nos pênaltis, fez uma boa partida também. Fez uma defesaça ali no segundo tempo, quando também precisava dele. Então, Rossi, perfeito. Varela, achei o Varela meio tímido de novo. O Varela vem sendo meio tímido, né, cara? Acho que a gente nunca mais, talvez, veja aquele Varela lá da reta final de 2025, né? Aquele Varela que põe a final da Libertadores no bolso, que joga muito bem a final do Mundial também. Acho que a gente nunca mais vai ver esse Varela. E aquele Varela mais ofensivo, que vai pra cima. A gente tá vendo o Varela mais time desse ano, e esse foi mais um jogo disso. A dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, achei que foi bem. Principalmente o Léo Ortiz, que é um dos jogadores que mais vinham sendo criticados nesse ano de 2025. O Léo Ortiz conseguiu fazer uma excelente partida, ao meu ver. Bateu o pênalti também muito bem. O Léo Pereira também achei bem seguro no jogo. Alexandre, que era um outro cara que ia sendo alvo de críticas. Parabéns ao Alexandre, que fez uma excelente partida. Finalmente, o Alexandre parecendo ser o Alexandre de novo, né? Então, o Alexandre voltando a fazer um grande jogo pelo Flamengo depois de um tempo, né? O primeiro grande jogo do Alexandre no ano. Então, muito bom ver que ele voltou a ter uma boa atuação, porque a gente não pode contar com a Ayrton, a gente não rola da gente contar com esse cara. Então, muito bom ver que o Alexandre conseguiu fazer um bom jogo. Inclusive, um jogo diferente, mas eu vou falar daqui a pouco sobre a parte tática. Pulgar e Jorginho. No primeiro tempo, Pulgar foi muito bem mesmo. No segundo ele caiu, mas ainda assim foi muito bem, um dos nomes do time. E o Jorginho é genial, cara. O Jorginho é chover molhado falar sobre a qualidade desse cara, né? O Jorginho é um jogador muito acima pra Europa, até. Ele é muito acima, assim, no todo, mano. O Jorginho é muito diferente. Tu vê que o Flamengo sem o Jorginho é uma parada, e o Flamengo com o Jorginho é outra parada, né? O Jorginho é realmente um coração pra esse time, né? O Felipe Luiz falava tanto que o Pulgar era o coração do Flamengo, eu já vejo mais o Jorginho sendo esse coração do Flamengo. Né? Ele é aquele cara que, se ele não tá bem, esse time não vai fluir. Mas você ter esse cara bem, pô, tu vê a diferença em paz, tu vê a diferença na visão de jogo. O Flamengo parece um time mais completo com o Jorginho. Então, cara, Jorginho realmente só aplausos, né, pra esse cara, porque esse cara é muito acima, assim, de tudo que a gente pode imaginar no futebol sul-americano, europeu, até como falei, pra mim o Jorginho é um jogador de classe mundial. E, cara, é um privilégio absurdo ter um cara desse no time, né? É aquele jogador que, pô, tu sente orgulho assim muito grande de falar, esse cara aqui tá no meu time, esse cara joga muita bola, né? E o Jorginho aí, brilhante no jogo. Agora, a Arrascaeta achei muito mal, tá? Mais um jogo muito ruim do Arrascaeta. É claro que o Arrascaeta ele sofre fisicamente, a gente sabe que o Arrascaeta ele demanda um tempo. Ano passado mesmo, o Arrascaeta só foi engrenar realmente no jogo contra o Grêmio, que foi em abril, tá? Então, de fato, o Arrascaeta ele vai demorar um tempinho ainda a chegar na sua melhor forma, mas novamente foi um jogo muito ruim dele. Isso é inegável, a gente tem que falar, ele jogou muito mal. Eu, inclusive, tiraria o Arrascaeta muito mais cedo do que ele saiu. Se ele saiu, ele saiu? Saiu, eu acho, né? Acho que ele saiu. Ele saiu pra entrar o Paquetá? Agora eu não vou lembrar. O Luiz Araújo. Acho que foi o Luiz Araújo. Enfim, tiraria o Arrascaeta muito mais cedo do que ele realmente saiu. Porque acho que ele foi muito mal. Samuel Nino. Cara, o Samuel Nino é chover uma olhada também pra falar mal nesse caso, né? No Jorginho é falar bem, do Samuel Nino é falar mal. Cara, o Samuel Nino é um jogador que... Cara, ele tem, mano. Tu vê que ele tem. E ele consegue de vez em quando uns lances de efeito, sabe?
No primeiro tempo mesmo, teve uma jogada ali pelo lado esquerdo, que acho que foi ele que finalizou, inclusive, em cima ali do zagueiro. Uma boa jogada do Flamengo. Cara, tu vê que ele tem algo, tipo, tu vê que ele tem uns lapsos de excelência, porque ele é um bom jogador. Não adianta a gente taxar o cara como se ele fosse um lixo, quando ele não é. Quando tu claramente vê que ele não é ruim. O Sabalenka é um bom jogador, um jogador muito bom. Mas tá complicado. Ele erra muito, cara. Ele erra muito nas decisões. Ele parece que tem medo das decisões. Ele tá muito mal psicologicamente, sabe? O que eu vejo no Sabalenka é algo meio próximo ao que eu vejo do Cebolinha. O que via do Cebolinha, né? O Cebolinha lá no começo do Flamengo, aqui é um jogador que, pô, tu claramente conseguia ver, tipo, pô, esse cara ele tem alguma parada, mas as coisas não dão certo. Mas em algum momento as coisas talvez possam dar certo. E esse cara vai conseguir desempenhar um bom futebol, sabe? Então, Sabalenka é complicado. De fato é complicado pra falar do Sabalenka. Carrascal, trágico. Mais um jogo trágico do Carrascal. Talvez o pior jogo dele no ano. De fato foi uma partida pavorosa, cara. Pô, pavoroso, cara. Pavoroso o Carrascal. Eu achei que o Jardim, inclusive, iria com o Luiz Araújo, né? Pela própria coletiva de apresentação dele, mas não, ele foi com o Carrascal, como eu falei, pra querer não mudar tudo logo de cara, mas, cara, não dá, cara. Carrascal tá impossível. Tá um nojo. Carrascal tá um nojo de ver jogar, cara. Tá nojento. Tá nojento ver esse cara jogar. Eu não gosto do Carrascal, tá? Eu nunca gostei do Carrascal. Isso é uma parada minha mesmo. Eu nunca gostei dele. Não que talvez ele seja ruim, porque ele já mostrou coisas boas. Mas eu nunca gostei desse estilo dele de ser e do jogo mesmo, sabe? Não é um jogador que me encanta muito, não. Mas, cara, de fato, Carrascal é nojento, um jogo nojento do Carrascal e eu não tenho nada mais a falar do que isso. Pra mim, ele até fez hora extra em campo ao ter voltado pro segundo tempo. Pra mim, disparado o pior jogador em campo das duas equipes. Talvez pior atuação do jogador no Flamengo no ano. Foi esse jogo do Carrascal. Pra mim foi um jogo nojento. Nojento mesmo do Carrascal. E o Pedro, cara, o Pedro jogou bem. O Pedro surpreendentemente jogou bem. Eu não tava esperando que o Pedro jogaria bem, ainda mais com esse esquema, né? Porque eu imaginei que o Jardim ele já não ia. Ele ia seguir basicamente o que o Felipe fez, né? Então, eu não tava botando muita fé no Pedro fazendo um grande jogo, mas ele fez um bom jogo. O Pedro ele não completa o jogo porque ele pede pra sair, ele de fato cai ali no segundo tempo, imagino que parte física, né? De fato ele pediu pra ser substituído ali. Então, ok, quanto a isso, não. Ok. Mas, cara, o primeiro tempo do Pedro foi muito bom. De fato, achei que o Pedrinho fez um primeiro tempo muito bom e muito surpreendente. Pedro, pô, conseguiu fazer bons pivôs, conseguiu ajudar o time. De fato, o Pedro foi uma excelente surpresa. E espero que a gente veja mais o Pedro assim. Mais bons jogos do Pedro, né? Porque a gente fala do Pedro como ele sendo jogador goleador, né? Mas às vezes quando ele não faz gol, ele pode agregar o time. E esse foi um jogo que ele agregou bem o time. Então, gostei do jogo do Pedro. Gostei do jogo do Pedro. Com o decorrer do jogo entraram alguns jogadores, foi basicamente a galera da frente, né? Entrou o Plata no lugar do Pedro, que é uma alteração que pra mim, acho que o Jardim quando ele mexe no Plata pra pôr o Pedro, do Pedro pra pôr o Plata, na real. Acho que ele jogou, ele já falou, eu vou pro pênalti mesmo. E, cara, o Plata, tu vê que o Plata é tão trágico, cara, que o Flamengo foi pra 6 cobranças de pênalti. 6 cobranças de pênalti. O Plata não cobrou. Um atacante não cobrou um pênalti. Em 6 jogadores cobraram os 2 zagueiros, cobrou o volante, mas o Plata não cobrou o pênalti. Pra você ver que realmente a situação do Plata é catastrófica, né? Então, de fato, o Plata, tu vê que não rola, mano, não rola. Então, eu colocaria o Wallace talvez até no jogo, mas novamente eu vou com calma, porque o Jardim, ele vai com calma também, né? Ele não vai mexer logo de cara. Porque a coletiva dele já deu indicar, tipo, vou botar o Luiz Araújo, vou botar o Wallace. Mas ele não fez isso logo de cara nesse jogo, né? A gente tem que ter um pouco de calma a respeito disso. Eu tenho que ter um pouco de calma, porque eu quero ver o que esse Flamengo do Leonardo Jardim pode proporcionar. Entrou o Paquetá muito mal mesmo, o Paquetá de novo. Entrou fora de posição também, né? Porque a gente tem que levar isso em consideração. Entrou pelo lado direito, né? Que a gente sabe que não é a dele. Talvez o Jardim veja o Paquetá mais como meia centralizado e por uma necessidade. E novamente para não ter que mexer tanto nesse primeiro jogo. E tirar o Arrascaeta, consequentemente, né? Nesse esquema.
ele acaba deixando o Paquetá no lado direito, que pra mim não rende, não tá rendendo. Queria que rendesse pra mim. Assim que é contratado, achei que ia seguir muito bem nesse setor, mas a gente tá vendo que não tem condições. Então espero que o Jardim consiga um esquema pra fazer o Paquetá jogar bola, junto com a Arrascaeta, né? Então espero que ele consiga fazer isso em breve, né? Um esquema aí que consiga unir os dois jogadores. Agora, também entrou o Luiz Araújo, que pouco fez, só bateu pênalti realmente, pênalti muito mal batido. Não sei de quem que é a ideia que o Luiz Araújo é batedor de pênalti, mas ele não é definitivamente. Então o Luiz Araújo bateu pênalti muito mal, mas o jogo dele não tem o que falar, nada. E o Cebolinha, achei que entrou, conseguiu ali os lances dele, conseguiu ali ter alguns lances de velocidade e tudo mais, acho que até finalizou uma bola. Bateu muito bem o pênalti, Cebolinha é um excelente batedor de pênalti, então entrou bem, a gente pode dizer que o Cebolinha entrou bem. E acho que de fato foram essas as alterações ao que eu me lembro. Agora, provavelmente falando do jogo e das mudanças, tá? Olha, o jogo foi ruim, ponto. O jogo foi ruim, ponto. Final única, a gente sabe que é mais tenso, o Flamengo com todo esse caos aí que foi a semana também, não foi um bom jogo dos dois times. Mas eu achei que o Flamengo foi melhor, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo tem um início muito bom e muito surpreendente. Eu não imaginava que o Flamengo ia começar tão bem o jogo como começou. Pra mim, o Flamengo de fato começou muito bem essa partida contra o Fluminense. Trabalho de pressão funcionando bem. A gente já viu algumas características do time do Leonardo Jardim. A saída de bola é totalmente diferente se comparado ao que era com o Felipe Luiz. Nesse caso, que antes a gente sempre tinha o Alexandre sendo o cara que buscava, quase como terceiro zagueiro, essa bola lá atrás. Agora a gente vê o Flamengo fazendo a saída de bola com os volantes, assumindo a lateral. E os laterais, eles ganham jarda. Então, os laterais avançam e os volantes são quem pegam a bola pra lançar. Então, isso já é a primeira alteração que a gente vê claramente tática do time do Flamengo, que foi muito interessante. Achei interessante, então, o Flamengo muda já sua saída de bola logo de cara, pra tu ver que já é uma mudança, isso aí já é traço do treinador. Então, por mais que tenha sido pouco tempo, o Jardim já consegue mudar a saída de bola do time do Flamengo. Isso eu achei já uma parada interessante. A gente vê os volantes tendo uma participação maior nessa saída de bola, o que é legal. Espero ver mais disso, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar com o decorrer do trabalho. A gente também conseguiu ver, nesse caso que eu até falei, né? Dos laterais avançando. O Alexandro muito avançado. Não muito avançado, mas avançado, né? Porque é uma coisa que a gente nunca via com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele mantinha o Alexandre ali na dele, enquanto quem avançava era sempre o lado direito, né? Então era sempre o Wesley, começou com o Wesley, aí depois foi pro Varela, depois foi pra Royal e enfim. Então, nesse caso a gente conseguiu ver os dois laterais avançados, né? E o Alexandre, inclusive, fez um jogo bom ofensivamente, né? Ele conseguiu contribuir bem, né? O Alexandre é um cara muito forte, então ele conseguiu contribuir aí bem nesse setor. Achei interessante aí. A partida do Alexandre foi muito boa naturalmente, mas achei interessante também essa participação maior dele ofensivamente. Qual que foi? Tinha uma outra grande mudança que eu tinha notado também, mas que eu não consigo lembrar agora. Ai, caramba, que ódio. Nossa, eu de fato esqueci, mano. Tava assim na minha mente a mudança que eu até ia comentar aqui com vocês, mas enfim. Sim, a objetividade, né? A gente vê o Flamengo talvez um pouco mais vertical, né? É óbvio que os jogadores vão demorar a se desprender desse esquema do Felipe Luiz, que era um esquema que mantinha muita bola, tá? O esquema do Felipe Luiz era um esquema que mantinha muita posse da bola. O Flamengo se defendia com a posse, né? Então, a gente viu o Flamengo girando muita bola. Agora com o Jardim, a gente espera um time mais vertical, né? O Leonardo Jardim é esse cara que prega essa verticalidade um pouco maior pro time. A gente viu alguns traços disso já no jogo de ontem. Não exatamente, não perfeito, porque vai demorar, né? Tem alguns momentos, inclusive, que os jogadores do Flamengo prendem um pouco demais a bola e o Jardim tava ali pedindo pra levar pra frente, porque os jogadores estão adaptados a um esquema há mais de um ano, há um ano e meio. Então, é evidente que a gente não estaria já 100%, né? Mas, de fato, eu senti um Flamengo um pouco mais vertical, tentando arriscar um pouco mais algumas coisas. Um Flamengo que finalizou, acho que um pouco mais do que costumava ser nesses últimos jogos com o Felipe Luiz, né? Que era aquele time que ficava muito no toque de bola, muita parada, aquele jogo que você via que não ia pra lugar nenhum, não parecia caminhar pra lugar nenhum, né? Então aqui a gente conseguiu já ver um Flamengo atacando um pouquinho mais,
Então, é mais uma característica do time do Leonardo Jardim que vai se tornar algo muito predominante nesse time, pelo menos ao meu ver. Então, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, tá? Eu, de fato, gostei do primeiro tempo do Flamengo. A gente conseguiu já ver essas mudanças, essas alterações acontecendo que vão, obviamente, ficar melhores com o passar. É a tendência, né? Eu espero. Então, a gente pelo menos já conseguiu ver algumas evoluções no time do Flamengo, algumas mudanças nesse time do Flamengo nesse primeiro tempo. E me surpreendeu, sobretudo os primeiros 17 minutos do primeiro tempo, que o Flamengo foi muito forte, foi muito ofensivo. O Fluminense ficou com muita dificuldade, a marcação pressão funcionando muito bem. Gostei do primeiro tempo do Flamengo. Agora, já no fim do primeiro tempo, o Fluminense começa a equilibrar um pouquinho mais, principalmente depois ali da parada técnica. Mas aí no segundo tempo a gente começa com o Flamengo muito mal. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o Flamengo voltou meio desligado pro jogo. E aí o Fluminense se tornou um time muito superior. Pelo menos ali nos 8, 10 primeiros minutos. O Flamengo não conseguia manter a posse de bola. O Fluminense estava toda hora ali com a bola, conseguia atacar com muita facilidade o time do Flamengo. Não sofremos o gol, felizmente. E o tempo foi passando e o Flamengo foi aos poucos ali não retomando um controle, porque o jogo foi meio igual no segundo tempo, mas o Flamengo começou a sair um pouquinho mais, né? Porque conseguiu manter um pouco mais a bola, conseguiu carregar um pouquinho melhor e conseguiu, inclusive, finalizar alguns lances. Então, o Flamengo melhorou com o passar do segundo tempo, né? Sobretudo, um dado interessante, o Flamengo começa a melhorar já na reta final do jogo, depois do Leonardo Jardim. Isso a câmera da GTV que eu tava vendo o jogo, ela mostrou. O Leonardo Jardim passou um bilhete pro Pulgar, e assim que aconteceu isso, assim que rolou isso, era parada de posicionamento, com certeza, né? E o time melhora. Então, o Jardim fez ali até uma leitura ali pro time melhorar. Então, assim, a estreia do Leonardo Jardim foi uma estreia interessante, que obviamente tem que jogar seguro e não se desprende das coisas do Felipe Luiz, até porque ele mesmo disse que não vai se desprender e não tem que se desprender mesmo de algumas paradas, porque é um time campeão, né? É um time que deu muito certo, que não vinha dando certo, mas tem coisas ali, tem coisas obviamente muito boas no trabalho do Felipe Luiz. Não dá pra jogar o trabalho do cara no lixo, não, o cara foi multicampeão pelo Flamengo, o trabalho dele tem coisas boas, muito boas. Mas ele ainda não fez realmente as mudanças pra ele e que eu quero ver dele. Quero ver o Flamengo dele. A gente ainda não viu necessariamente o Flamengo dele em ação. Esse jogo foi um jogo do Felipe Luiz em transição, já com algumas características do Leonardo Jardim. Mas como um todo eu achei que foi bem. Acho só que ele demorou pra mexer um pouco. Por exemplo, eu mexeria ali no intervalo, principalmente tiraria o Carrascal. Mas beleza, mexeu ali com 15 minutos e, enfim, tá tudo certo. Boa estreia, dá pra gente colocar que foi uma boa estreia que a gente já conseguiu ver algumas mudanças. E que acho que no jogo contra o Cruzeiro, agora quarta-feira, a gente vai ver um Flamengo mais diferente, talvez, do que esse Flamengo que jogou contra o Fluminense. Agora, né, o jogo foi pros pênaltis. Questão de disputa de pênaltis, você vê que já falei um pouquinho, né, mas o Flamengo bateu bem seus pênaltis, tirando o Luiz Araújo, que de fato acho que foi o único que bateu mal. O Paquetá também achei que bateu mal o pênalti, mas graças a Deus. Cara, o Paquetá ter acertado esse pênalti uma parada assim, muito boa pra ele, que dá uma paz pra ele, porque se a gente tivesse errado esse pênalti, o Flamengo tivesse sido vice-campeão, a situação do Paquetá ficaria complicada nesse início. Mas, enfim, Rossi de novo soberano nos pênaltis, né? É muito bom ter um goleiro que a gente tem certeza, né? Normalmente disputa de pênaltis isso é um sentimento que eu tenho. Até contra o PSG eu tive esse sentimento. Cara, é só a gente fazer. Porque o Rossi vai pegar um ou dois pênaltis, sabe? A gente tem essa confiança num goleiro muito bom, né, pra pênalti. E o Rossi é esse cara. Então, muito bom a gente ter isso, né? A gente ter esse goleiro que é uma certeza que em disputa de pênalti a gente sabe que esse cara vai pegar pênalti. E aí a gente só precisa depender da gente acertar, né? E o Flamengo tem batedores muito bons, né? Jorginho, um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Cebolinha é muito bom batendo pênalti também. Muita pouca gente fala disso, mas o Cebolinha acertou todos os pênaltis que tem pelo Flamengo, batendo muito bem, inclusive. A Arrascaeta bate bem pênalti. A gente tem o Léo Pereira que bate bem. O Léo Ortiz bateu muito bem o pênalti. Enfim, o Flamengo tem jogadores muito bons para bater pênalti. Pedro mal bem, ele até consegue fazer aqui seus golzinhos de pênalti. O Flamengo conseguiu de fato fazer um bom jogo, ao meu ver, não um bom jogo, eu digo um jogo nota 6,5, assim, tipo, um bom jogo, beleza, o Flamengo conseguiu, ganhou o título, que bom que a gente conquistou esse título, um campeonato carioca que ganhou um peso muito maior do que deveria, né, um título que acho que vai dar uma paz pro Flamengo, pelo menos por um tempo, porque beleza,
A gente conseguiu algo, conseguiu um título e vai dar uma paz, principalmente pro trabalho do Leonardo Jardim, porque se ele já chega e já perde esse título, já seria um prego, talvez, num possível caixão, tá? Em um jogo, tá? Em um jogo. Conhecendo, a gente sabe como é que é o Flamengo, a gente sabe como é que é a pressão no Flamengo e como que está o Flamengo hoje. Então, já seria um prego ali num caixão, se o Flamengo perdesse esse título logo de cara. Então, deu tudo certo, o Jardim conquista seu primeiro título no Flamengo. E agora ele vai ter mais tempo, acho que, pra desenvolver o trabalho com mais calma, né? Acho que o torcedor talvez possa relevar um pouquinho, porque, afinal de contas, ele ganhou, né? E no Flamengo a gente valoriza o quê? Você ganhar, ele ganhou. Independente se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi merecido, se não foi merecido, ganhou. É título, é taça. E isso vai dar uma paz pro trabalho do Leonardo Jardim se desenvolver. Eu acho que é isso, acho que o Flamengo fez um jogo bom. E tô animado, um jogo que me deixa animado para o futuro. Comentem embaixo o que vocês acharam do jogo, se é novo, se é nova aqui. Por aí, já deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo, eu agradeço demais. E até a próxima, pessoal. Falou!